Bom, pessoal, vamos iniciar cobrindo a tampa do pote, tá? Aqui eu vou utilizar esse pote aqui, ó. Ele é super bonitinho, eu gosto muito dele. Ele é de 600 ml. Passei cola branca. A cola que eu utilizo é a cola branca da Tec Bond, tá? Eu dei uma riscadinha na tampa antes com estilete, né? Opa! E depois passei a cola branca. Abri a minha massa. Vou posicionar a tampa. Eu gosto muito de já cortar aqui, ó, antes de colocar, cortar mais ou menos o excesso da massa, para não desperdiçar tanta massa, tá? Então, ó, já corto. Opa. Então, posiciona. Tira bastante o ar, né? Passa bastante a mão aqui para se tiver ar sair. E aí, aos poucos, vem dobrando, ó, a parte da massa aqui na tampa. Vem aos poucos, porque vai evitar de ter ar também, tá? Então, ó, bem devagar, aos poucos, trazendo toda a massa. Já trago, dou uma leve pressionada, uma leve apertada, para que já vá grudando aqui na tampa, tá? Ó. A hora que eu coloquei toda a massa, aí eu dou mais uma pressionada. Reparem que a minha massa, ela tá na espessura de mais ou menos meio centímetro. E aqui, ó, sobrou muita massa de um lado. Então, eu vou tirar. Não precisa sobrar tanta massa assim. A gente deixa um pouco de massa sobrando pra fazer essa viradinha que eu vou fazer aqui. Por quê? Porque o biscuit, ele encolhe quando seca. Então, nós viramos, né? E eu vou deixar secar assim. Quando tiver de um dia para o outro ou 2 dias, eu venho com o estilete e corto o excesso de dentro, que aí não tem mais o perigo de encolher e ficar aparecendo a tampa aqui na lateral, tá? Então, é por esse motivo que nós deixamos essa sobrinha de massa ali embaixo. Aqui, ó, se precisar dar uma alisada na tampa, para ficar um acabamento bacana. Ok. Aqui ficou um pontinho, ó, tipo uma bolinha. Então, vou passar um pouquinho de água e alisar. Dessa maneira, nós vamos reservar. Para fazer o laço, eu abri aqui uma massa utilizando a reguinha de 3 milímetros, tá? Eu optei por utilizar as cores marrom, né? E esse, como se fosse um... Que cor que é essa, gente? Um mostarda bem clarinho, né? Um creme, enfim. Abri. Vou utilizar esse cortador aqui, que é um cortador de laço. Eu passo óleo, tá? Neles. Deixa eu dar uma limpadinha aqui antes no meu. Eu utilizo óleo, qualquer óleo, tá? Aqui eu tô utilizando óleo corporal. Mas pode ser olhinho de bebê, pode ser até vaselina líquida, que funciona. O que eu tô utilizando é esse aqui, óleo de amêndoas, tá? Eu coloco numa tampinha aqui. E como esse é bem grande, eu tô espalhando com o dedo. O óleo, ele vai facilitar muito, né, esse corte. Vou passar óleo aqui também na parte de trás da minha massa, para facilitar e não grudar na minha bancada. E vou cortar. Nós vamos cortar 3 vezes essa parte do laço, tá? Agora, eu venho, ó, dando acabamento, né, nas laterais, caso fique algum arrepiadinho. Então, eu dou acabamento passando o dedo tanto na frente, ó, como no avesso. Então, eu viro ele depois, ó, e dou acabamento dos 2 jeitos. Então, na frente e avesso. Ok? E vamos para a montagem do nosso laço. É como se fosse aqueles laços de floricultura. Então, a primeira parte eu vou montar normalmente, tá? Ó,
o lacinho normal. Pessoal, só corrigindo aqui, eu tirei 3, não é 3, tá? É 2 partezinhas só, ó. Montei o lacinho normal, eu dou uma apertadinha no meio pra ficar mais baixo, né, sem tanto volume. E agora, eu vou vir com a outra parte, ó. Vamos lá. Vou posicionar aqui de cabeça pra baixo. E fecho aqui também. Aperto, vou virar, deixo a emenda lá embaixo, né? E aperto aqui no meio. Eu aperto pra ficar mais fino e pra grudar bem. Depois eu venho, ó, com as partezinhas aqui do lacinho e dou uma apertadinha pra dentro pra ficar bem fofinho. Sem medida e sem peso, eu vou fazer uma bolinha pra dar o acabamento de dentro do laço. Agora vocês devem estar escutando o barulhinho de chuva. Começou a chover, delícia. Coloca a bolinha e aperto a bolinha também para dar um acabamentinho aqui no meio, ok? No meu caso aqui, ó, deu muito esparramada aqui, então eu vou dar um acabamento. Pra não ficar feio. Aí. Ok, por enquanto vamos deixar reservado. Abri mais uma massa da mesma espessura. Vou usar a largura da minha régua. E aqui eu vou usar uma estequinha, tá? Pra cortar. Então, eu vou cortar 2 tiras da largura da régua. Nós vamos dar acabamento nelas, do mesmo jeito que a gente fez nos lacinhos, tá? Embaixo e em cima, pra não ficar arrepiadinho, né? Vou pegar a minha tampa e eu vou passar uma tira e 2, ó, uma sobreposta à outra, tá vendo? Assim. Vou tirar aqui, só pra vocês, que meu pote ainda tá molhado. Por quê? Porque aqui no meio eu quero apertar bem pra encaixar o laço depois, né? Eu não quero que fique alto aqui, onde o laço vai encaixar. Eu vou até vir, ó, e cortar onde que deu uma esparramadinha a mais. Só pra ficar um acabamento mais legal na hora que colocar o laço. Ok? Posicionei. Aqui, como as 2 partes estão bem molhadas, nem vai precisar de cola, tá? Se precisar, é cola branca que cola a massa molhada, tá? E eu vou dar o cortezinho na ponta, ó. Aquele cortezinho em V da fita, tá? Por que que eu não cortei antes? Porque eu quero ver o tamanho, né, dessa fitinha. Vai depender da espessura do seu pote. Por exemplo, se você estiver fazendo um pote com a tampa mais alta, ou um pote com a tampa mais fininha, e aí você vai regular essa altura aqui de acordo com o seu pote. Agora, passa cola branca e cola o laço aqui em cima. Olha que graça que fica. A ideia, né, quando eu pensei em fazer uma peça de Páscoa que fosse utilitária, que a pessoa pudesse usar depois que passasse a Páscoa, né, que tivesse uma representação bacana dentro do lar, foi fazer com que o próprio pote fosse uma embalagem de presente, tá? Então, por isso que tem o laço, para simbolizar isso, que é um presente, que é um carinho, né, que é especial. Agora, eu peguei a mesma cor que eu utilizei para a tampa, que essa cor eu fiz uma mistura, tá? Eu fiz um vermelho terra com
com preto e um pouquinho de ocre, pra ficar bem cor de chocolate mesmo. Então, eu abri... Nossa, eu tenho massinhas na minha unha por todo lado. Gente, ó, tem 1 centímetro, tá? De espessura. E aí, eu separei alguns cortadores aqui. Então, eu tenho o cortador de coração, um cortador quadrado. Opa, e é só esse, o outro é na mão. Vou fazer a mesma coisa que eu fiz com o óleo. E eu unto bem, porque como é uma massa alta, é mais difícil de sair do cortador, né? Então, ó, passei bastante óleo e vou tirar o coração. Então, esse aqui é um pouquinho mais chato, gente, mas é por causa do tamanho da massa, né? E esse cortador, ele gruda mais mesmo. Então, ó, eu tirei, agora eu só vou ajeitar, né? Porque eu quero que fique alto, pra fazer de conta que são bombonzinhos, né? Então, ó, depois só dá acabamento aos corações. E aí, vocês vão fazer a quantidade que vocês quiserem, né? Depende do tamanho do pote, depende da decoração que vocês vão utilizar. Eu aqui vou tirar alguns e aí eu vejo quantos que eu vou usar. Ó, se ficar muito feio, corta. A parte de trás, nesse caso aqui, não vai importar muito. Então, ok. Vou fazer a mesma coisa com o quadrado. O quadrado é bem facinho. Ó, ele já desprega sozinho do cortador. Esse cortador tem um formatinho um pouco mais anatômico. E aí, é bem tranquilo, ó. Eu só dou uma ajeitadinha mesmo, pra não ficar tão quadrado, sabe? Nas laterais e tudo mais, eu gosto de bater a palma da mão, porque a palma da mão tem essa curvatura e deixa um pouquinho mais, né, curvo assim, enfim, eu gosto. O próximo bombom, vocês vão utilizar 5 gramas de massa, faz uma bolinha, faz um rolinho, e depois que eu faço esse rolinho, eu pressiono ele na mesa e dou uma leve achatada com a mão. Já fica, ó, o formatinho de mini trufas, tá? Bem simples. Então, faz a bolinha, o rolinho. Vamos lá. Bolinha. Rolinho. Pego esse rolinho assim, ó, achato na minha mesa, deixo plano mesmo, e depois com a palma da mão, que tem aquela curvatura que eu falei pra vocês que eu gosto, eu aperto e já fica o formatinho das mini trufas. Pra fazer o detalhe nos bombons, eu fiz aqui, ó, não dá nem pra ver, né? Uma minhoquinha com uma massinha cor marfim. E eu vou umedecer com água, tá? A base do bombom, do chocolate. E vou vir e vou decorar. Aí, vocês vão decorar da maneira que vocês quiserem, tá? Como se fosse a cobertura. Eu gosto de vir, ó. Posiciono e puxo, ó. E deixo até esse puxadinho das laterais que fica parecendo o bico, né? Quando o confeiteiro passa e dá a puxadinha, sabe? Eu gosto bastante desse efeito. É importante vocês passarem essa aguinha, porque a cola brilha, né? E a água faz grudar o biscuit. Ó, na trufinha, eu vou fazer como se fosse um caracolzinho, né? Ó. E puxo. Ui, bati a unha, não. Vocês também podem fazer o chocolate branco, né? Pode utilizar das mesmas técnicas do chocolate preto para fazer os bombonzinhos de chocolate branco. Não usem branco, tá? Usem assim, um marfim.
Como que eu cheguei nessa cor? Peguei muito branco e um pouquinho de ocre. E aí fica meio leitosinho, da cor do chocolate branco, tá? É super simples. Tô aqui fazendo mais uma minhoquinha. E aí, vou decorar agora o de coração. Olha só como ficou. Vamos reservar também os nossos chocolates. Meu Deus, eles ficam tão parecidos que dá até vontade de comer. Eu abri novamente a massa da cor do laço com a mesma régua de 3 milímetros. Vou utilizar agora um cortador de moldura. Esse modelo que eu vou utilizar. Esses cortadores verdes são da loja da Bia Cravol, tá? Ó. Cortei. Sempre usa cortador, tem que dar acabamento, porque fica, mesmo com o olhinho, fica algumas rebarbinhas, tá? Dá o acabamentinho, cola branca, espalho nele inteiro, principalmente nos cantinhos, tá? Principalmente porque o biscuit encolhe quando seca. Se você não passar no cantinho, não vai ficar bonito. Pega aí o seu pote, vai centralizar. Essa moldura, ela vai servir como uma base, tá? Pros bombons. Nem vai aparecer tanto, mas ela vai ser importante para ser a base de cola, né? A base pra gente trabalhar em cima. Agora eu abri um pedaço de massa do chocolate, da cor chocolate, e eu vou cortar na tesoura mesmo, como se fosse um retângulo. Eu já vou medir pra vocês aqui na minha mesa. Vamos lá. Ó, 1, 2, 3, 4, quase 5 centímetros, 4 por 5, tá? Essa é a medida, 4 centímetros por 5. Aí, nas extremidades, nas beiradas, eu vou vir passando o dedo com uma certa força na quina, pra, ó, arredondar e tirar essa quina. Já vai dar meio que aquele formato do chocolate em barra, tá? Que a gente vai fazer um pedacinho do chocolate em barra. Então, eu coloco força mesmo aqui, tá? Pra empurrar a massa, ó. Tá vendo? Como se fosse um travesseirinho, né? Quebrando as quinas e dando aquele arredondado. Então, eu arredondei, né, as quinas. Acabou a bateria bem na hora que eu tava fazendo. Arredondei, peguei aqui uma esteca, vou usar o cabo. Então, qualquer cabo redondinho aí, pode ser o cabo de um pincel. E eu vou colocar, gente, vou colocar a cabeça aqui na frente, que eu vou colocar bem no meio. Então, ó, vou marcar bem no meio e marco aqui no meio novamente, tá? Ó, 2 vezes meio. Esse meio aqui não ficou tão meio, deixa eu dar uma afastadinha. Aí, pronto. Aí, aqui, vocês podem deixar assim, né, a barrinha inteira, ou pode fazer como se fosse uma mordidinha na lateral. Pra fazer a mordidinha, eu uso um cortador de boca, tá? Como que eu faço? Eu venho, ó, faço 2 marcas grandes e uma menorzinha de cada lado, tá? E já fica como se fosse o sinal, ó, do dentinho. Se vocês quiserem marcar alguma coisinha aqui, sabe? Eu marquei no outro modelinho que eu fiz o coração. Então, eu peguei um botãozinho de coração e afundei pra fazer a marquinha. Vai do gosto de vocês, tá bom? Aqui, esse aqui eu vou deixar assim mesmo,
em branco, achei que ficou bem bonitinho. Agora nós vamos montar o nosso pote. Então, o que nós vamos precisar? Do pote, logicamente. Deixa eu ver alguma coisa aqui pra travar esse meu pote. Um lencinho umedecido de cada lado. Não vai ficar muito bonito na câmera, mas vai servir. Cola branca e os chocolatinhos. Então, ó, tá? Todas as peças nós vamos passar cola branca e vamos começar a montagem, tá? Aí vai da forma que vocês quiserem, da criatividade, né, do jeitinho que vocês gostam e tudo mais. Eu acho que fica bonito essa variedade de formatos, né? Então, um redondinho, um quadradinho. Eu gosto bastante. E aí, pode fazer assim, ó. Um meio que em pé, tá vendo? Aí, vocês vão montando da maneira que desejar. Vocês podem parar por aqui, tá? Deixar o pote, né, só de bombons. Sobrou um coraçãozinho aqui, vou colar aqui. Pode parar, já fica bem bonito, né? Tá bem apetitoso. Ou vocês podem enfeitar um pouco mais. Então, o que eu fiz? Eu fiz umas rosas. Fiz, ó, um rolinho, abri esse rolinho, pá. Com a esteca, eu faço, né, marcações ao longo desse rolo, corto. Isso aqui vai ser as pétalas das rosas. E aí, ó, eu aperto bem cada marcação dessa pra ficar bem fininho e irregular, tá? Quero que fique irregular. Pra ficar bonito, pra ficar uma rosa bem charmosinha, ó. Depois só vou vir e vou enrolando. Só que tem um detalhe importante, uma técnica importante. Na hora que eu tô enrolando, eu não venho aqui, ó. Tá vendo? Eu venho um pouquinho em cima daqui já tá, ó. Coloco um pouquinho em cima. Isso dá um efeito muito especial, tá? E aí, depois, vocês podem vir, ó, e dar ainda umas dobradinhas, uns efeitinhos assim com a mão, que fica bem bonito. Ó, que graça. E nos espacinhos, né, do pote, se sobrou algum, ou nos cantinhos, colocar as rosinhas. Olha como que fica delicadinho. Né? Fica super bonito. Pode também utilizar esse cortador aqui, ó, de florzinha. Corta a florzinha, ó, que gracinha. E também coloca esse tipo de florzinha junto com a rosa. Olha. Que fica bem bonitinho também. Esse pote eu fiz alguns, na verdade 2 só, bombonzinhos brancos. E esse aqui foi o que eu carimbei o coraçãozinho, ó, tá? Aí vocês vão usando a imaginação de vocês e o pote tá pronto. Aqui ainda tá tampa molhada, então eu não cortei, não dá pra fechar. Mas, ó, ai meu Deus, eu achei que ficou incrível. Conta aí pra mim se vocês gostaram desse modelo de pote, gostaram dessa aula. Se vocês gostaram, já deixa aquele like, já compartilha o vídeo e deixa um comentário pra mim saber se você gostou. Fiquem com Deus, beijos criativos e tchau, tchau!